tudo ia melhorar. Queremos um resultado já. Olá, moradora. Qual que é o seu nome? Cirlane, Você mora aqui na região de Neves? moro no bairro Florença. Sim. E você tem alguma reclamação sobre o transporte público aqui da cidade? Ah, tenho várias. Falta de respeito com o deficiente físico, falta de respeito com o idoso. A gente entra nos ônibus, os ônibus estão tudo cheio, tudo quebrado, não tem ônibus adequado. Os próprios profissionais não estão qualificados de maneira certa, porque é garantido por lei que quando um deficiente físico entra no ônibus, o motorista tem a obrigação de parar os ônibus e solicitar o lugar para o deficiente, para o idoso, para senhoras com criança. Já aconteceu de eu trazer a minha filha da gameleira para cá. Tinha gente sentada na frente que paga passagem, não cedeu lugar, e eu vim da gameleira até aqui no Florença com ela sentada do lado do motorista, e o motorista dando cotovelado ainda pedindo para que eu tirasse ela de perto dele. Sim. Eu coloquei ela do lado dele porque não tinha lugar para sentar. E tinha jovens que pagavam passagem, sentado na frente e não cedeu lugar. E tanto eu quanto minha filha somos deficientes físicos. E você tem então aquela carteirinha, né? Eu tenho passe livre. E como é que é o pessoal, como é que se comporta você apresentando essa carteirinha para eles? O pessoal só cede o lugar depois que eu peço o lugar e apresento a carteirinha, mas olha pra mim com cara feia, às vezes questiona, às vezes olha pra mim de cima e embaixo porque eu sou deficiente parcial e fica, mas você não parece ser deficiente, que você não tá em cadeira de roda, você não tá com muleta. O pessoal questiona que o fato de eu ser deficiente eu tinha que estar ou numa cadeira de roda ou fazendo uso de uma muleta. Não, o deficiente não é porque ele é deficiente físico que ele tem que estar fazendo uso de muleta. O desrespeito então é aos deficientes e às pessoas com mais idade. Isso, e a falta de horário também, não cumpre horário, os motoristas não cumprem horário. A gente vê nas escalas dos ônibus aí um horário, não cumpre o horário. O Florença mesmo, um próprio funcionário da empresa falou comigo que só tem 4 ônibus rodando na empresa. Se os 4 ônibus estiver quebrado no meio do caminho aí ou tiver alguma intercorrência na BR, a gente fica. Teve um dia que eu fiquei quase 2 horas no ponto de ônibus aqui esperando ônibus para ir trabalhar. Sim. Eu pego serviço 12:30 no CEAS e eu fui para o ponto por volta de 11 horas, eu consegui pegar ônibus quase 2 horas da tarde. Sim, eu tenho andado nesses ônibus aqui de Neves e eu vi que quando a pessoa que está de cadeira de rodas tenta entrar, tem que descer alguém carregá-la para dentro, mesmo que o ônibus tenha aquele aparelhinho. Isso. O que você acha disso? Os profissionais não estão qualificados para isso. Você acha que precisa de formar esses profissionais? Precisa de qualificação, precisa de treinamento. O próprio dono da empresa precisa dar um treinamento específico para os profissionais. A gente entra nos ônibus aí, igual o caso da minha mãe. Minha mãe tem mais de 60 anos. As cobradoras estão exigindo que minha mãe pague passagem. Muitas das vezes fica querendo que ela force para passar para trás, sendo que ela não tem condição de passar para trás, porque ela também se tornou deficiente físico, então, mas ela não conseguiu o passe livre, aí eles querem cobrar a passagem dela, tem uma falta de respeito muito grande. O pessoal não tem respeito com o deficiente, eles reclamam mesmo, que quando a gente pede lugar, muitas das vezes, quando dão, eles dão lugar pra gente reclamando, que eu não sou obrigada a dar lugar, que eu fiquei enfrentando fila, eu fiquei 2 horas enfrentando fila. O próprio idoso, ele não tem respeito com o deficiente. Sim. Teve um dia que eu fui no centro de Belo Horizonte para resolver problemas de saúde, eu fui ao médico e na hora que eu voltei, fui uma das primeiras pessoas que formou a fila. Na hora que eu fui entrar no ônibus, o idoso queria me tirar de dentro do ônibus, chegou a me puxar pelo braço e queria me tirar de dentro do ônibus. Para poder sentar no seu lugar. Para poder sentar na frente. E ele nem quis saber se era deficiente. Nem quis saber, me puxou pelo braço e queria me tirar de dentro do ônibus. O meu esposo é que pôs a mão e não permitiu que eles me pisoteassem. O desrespeito é tão grande que quando eu estava grávida da minha menina, que hoje está com 4 anos, os moradores do bairro que me conhecem desde que eu mudei para cá, os próprios moradores me tiraram dentro do ônibus, que ainda era lá no Iapoc, me tiraram de dentro do ônibus comigo grávida de quase 9 meses e os moradores do bairro pisotearam em mim, comigo grávida. Isso aí tem que ter. O pessoal E tá tinha precisando aprender muita perto coisa. e o policial não fingiu que não viu. Pois é, o pessoal das comunidades está precisando aprender muita coisa, informação. Está faltando informação. Eu gostaria que os próximos gestores que entrassem na prefeitura aí
gerenciasse isso aí com relação ao direito do deficiente. Começar a cobrar com mais rigor Cobrar também, né? com mais intenção, fiscalizar, que colocassem mais ônibus. Eu até gostaria que fosse colocado uma outra empresa de ônibus para disputar com a Transimão, para ver se melhorava um pouco o transporte coletivo da nossa região aqui, porque igual, por exemplo, às vezes a gente pega o Veneza para ver se consegue chegar em casa mais rápido. Os moradores do Veneza às vezes viram pra gente e falam assim: ah, não sei por que o pessoal do Florença pega o Veneza, porque a gente está lá na fila, vê mais Florença chegando e não vê Veneza. E quando a gente está na fila, eu já cheguei a ficar observando, eu estava esperando a minha mãe, porque eu tinha que vir embora para casa, eu trabalhava no centro. Eu já cheguei a ficar em torno de 2 horas, 3 horas lá no centro, lá esperando o ônibus. E assim, eu não fiquei esperando nem Veneza nem Florença, porque eu estava esperando minha mãe chegar. Eu vi 22 Veneza chegar e não via nenhum Florença. Realmente Então, parece que a frota do ônibus do Veneza tem mais. é né? maior, mas a população é grande do mesmo jeito. Então, se tem a empresa, se tem a garagem que é aqui no bairro, eu gostaria que eles melhorassem o transporte coletivo, não só do Veneza, do Falta até Florença. às vezes fazer uma pesquisa por parte da própria empresa para saber o atendimento à Falta. população. E eles estão muito mal qualificados, eles não têm a qualificação, os profissionais não têm, não são qualificados o suficiente. Às vezes o cobrador, eu tenho observado que às vezes o cobrador vai cobrar uma passagem, não tem o troco, aí fica barrando a pessoa na frente. Às vezes você tem que sentar e esperar aparecer o dinheiro para Às trocar. vezes o cobrador tem gente que fica sentada ali na frente, às vezes ocupando o lugar de quem tem prioridade, esperando para ver se o cobrador consegue aprender a contar o dinheiro para dar o troco. Igual essa semana mesmo eu fui trabalhar, o ônibus do horário que eu peguei, que saiu do final em torno de 10 para 1, quando ele chegou aqui perto da Igreja Universal aqui, o próprio motorista virou para mim e falou assim: ah, os passageiros vão ter que ficar aqui na frente, porque a maquininha do cartão está estragada. Pois é, E não isso estava pode rodando acontecer. nem a passagem de quem pagava no dinheiro e de quem pagava no cartão. Eu já peguei um ônibus com esse problema também. De Aí maquininha. o motorista desceu até a garagem, que estava próximo, o próximo ponto era o da garagem. O motorista perguntou pro fiscal que estava lá, falou assim: e aí, a gente vai trocar de carro? O fiscal teve a coragem de virar para ele e falou assim: segue com o carro do jeito que tá, e quando chegar lá no centro você vira especial ou garagem e não pega passageiro e volta para casa. O pessoal tá lá no centro, lá esperando o ônibus para vir embora, saiu às vezes para consultar ou para resolver algum problema. Chega lá, o ônibus simplesmente vira a garagem e volta porque tá com um problema na máquina. Certo. E com esse trânsito agora que tá lá na região que eles estão fazendo obra em Belo Horizonte, né? Congestiona mais ainda, fica todo mundo doido lá para vir embora. O horário de pico em torno de 6, 6 e meia mais ou menos, igual quem trabalha no Ceasa fica no prejuízo, porque só tem um ônibus que faz Florença Ceasa. Ele faz um horário de manhã e um horário à tarde, ele ainda faz retorno pelo São Genaro. O ônibus passa já no Ceasa, ele vem do retorno do anel rodoviário, ele já sai do retorno cheio. Quando ele chega ali no Ceasa, os moradores do Florença ficam no prejuízo, porque o ônibus passa primeiro no São Genaro, aí o pessoal deixa de pegar o próprio São Genaro para pegar o Florença São Genaro. Quando ele chega no Ceasa ali, ele tá cheio, tá lotado, e vem todo mundo cheio, até se machucando. E o ônibus é o de pior condição que tem, que já aconteceu de a gente estar dentro do ônibus e escutar o motorista passando a marcha, parecia que estava arrancando um pedaço do asfalto, de tão ruim que o carro tava. Pois é, a partir desse momento que a gente vai pegar todas as informações, vamos estar postando na internet para o pessoal tomar conhecimento e vamos ver se eles começam a resolver isso aí, né? Ok, eu vou agradecer. Obrigado então. Viu? Obrigada.